regras de etiqueta são normas de conduta que denotam boa educação. Mas será que essas regrinhas ainda são importantes na sociedade moderna? Bom, é justamente sobre isso que o TPM vem falar hoje. A gente pode falar sobre isso. Tá ficando triste. Vamos ficar conversando, a gente vai ficar conversando. Ai, meu Deus. Olá, mais um TPM está começando e hoje nós viemos falar sobre regras de etiqueta. Essas norminhas de conduta dos bons costumes que ainda são muito utilizadas no século atual. Elas começaram no século XVI. E para falar um pouco mais sobre isso com a gente hoje, não só a Milena e o Dr. Estevão estão conosco, mas também convidamos alguém que entende tudo do assunto, a doutora Mairine Vanderlei. Seja muito bem-vinda, Mairine. Obrigada, Amanda. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vamos discutir a etiqueta. Mairine acabou de defender uma tese de doutorado que vai estudar exatamente as raízes, o nascimento dessas regrinhas de etiqueta, que hoje em dia a gente pode achar que é frescura e etc., mas está bem ligado aos hábitos de vida de cada século, né, Mai? É verdade. Começou, né, para diferenciação social mesmo. Começou nas cortes. Porque é quando os nobres começaram a conviver mais, próximo, por exemplo, se a gente for pegar a corte de Luís XIV, imagina que aquela quantidade de nobres convivendo em Versalhes. Tem uma dúvida. Aqui a gente interrompe, é assim, não tem nada certinho, se vocês quiserem uma coisa mais certinha, tem mais tarde, tem mais cedo. Não, mas a gente descontrai. Como era essa história de corte? Pegava-se todo mundo que era nobre, tirava-se da cidade e levava-se para dentro de muros para viverem sob uma estrutura física só, era isso mesmo? Isso. Os nobres também tinham suas possessões de terra na circunvizinhança, mas eles tinham uma vida de corte, isso para eles era um orgulho muito grande. E morava todo mundo no mesmo palácio. E Luís XIV, para você ter ideia, ele fez toda uma etiqueta, um regimento de corte, onde os nobres tinham que seguir. E isso era interessante porque isso mantinha a hierarquia dele. Por exemplo, nas refeições, os nobres tinham que observar Luís XIV comer. Ele se alimentava e quando o nobre não estava presente, ele era representado pelo chapéu. Nossa. Aí tinha E às vezes o chapéu se comportava muito melhor Melhor do que o nobre. E tinha um ritual que era o ritual da camisola do rei. Os nobres, eles eram muito bons em espadas, né? Então eles tinham que disputar em espada a camisola que o rei tinha dormido na noite anterior. Quem queria isso? Ele criou essa etiqueta, né? Ele tinha uma peruca enorme para ele se sobrepor, inclusive ao poder da igreja. A peruca dele era Ele maior. colocou a menina naquele vamp. Ele colocou uma peruca imensa. O fundador da Encobut é ele, né? E aí ele levava várias pessoas segurando o manto dele justamente para se sobrepor ao clero. E daí vieram as noivas de maio. Muitas pessoas segurando, não é? Não, e nessa mesma época viveu a primeira encarnação de Joãozinho 30. Nasceu o carnaval brasileiro. Não, brincadeiras à parte, mas é interessante que a gente vê que as regras de etiqueta elas nascem exatamente para facilitar o convívio. Você enxerga como uma coisa difícil, que vai te atrapalhar, mas não, a função social, né? Falou a advogada, é facilitar o convívio. Imagina se não tivesse regra para nada, o bate-bate de cotovelo, mundo afora, cada um querendo, né, pegar o espaço. Essas regras de etiqueta que vivia naquela localidade, seria se aplicar hoje com uma coisa mais contemporânea, até uma regra de condomínio? De fato é isso, né? Eles se preocuparam em como conviver, tão próximos, né? Antes você vivia em quê? Em castelos, em possessões, longe, era uma vida rural e até hoje a gente sabe disso, a vida urbana a gente é muito mais próximo do que uma vida rural. E o primeiro manual de etiqueta impresso, né, foi para as crianças, foi Erasmo de Roterdã. Por ter início na França, tudo isso, se fala que as crianças francesas são mais educadas. E tem até um livro que toda mãe agora, acho que virou uma modinha ler, não sei, que é justamente isso, da educação das crianças francesas. Todas as mamães de primeira viagem estão lendo esse livrinho agora. Sim, para aplicar aqui. E embora não pareça, né, que o brasileiro é bem natural nas coisas e tal, os manuais que vieram para cá no século XIX e era para demarcar socialmente mesmo.
que isso é muita hipocrisia a gente dizer que não observa isso. Você vai para um restaurante, digamos, um restaurante mais elegante, mais sofisticado. Se uma pessoa der uma risada muito alta, e a gente tem esse mesmo problema, né, Milena? Não, Milena não tem, deixa de ser mentirosa. A mesa já olha com a cara de nojo, né? Do outro. Então, é uma maneira de hierarquizar socialmente. Eu nunca esqueço de uma amiga minha que foi jantar com um paquerinha novo e disse que ele perdeu já nos primeiros minutos do primeiro tempo, que ele pegou aquele guardanapinho e deu uma sacudida. Aquela sacudida e bota o bicho toda aberta aqui. Quando tu coloca aqui, não, porque eu sou italiana. E o palito. Parece que esse guardanapo aqui é aceitável, né? Quando você vai comer uma massa. Massa Não é pode. isso, não. Na dúvida, não coma massa. Eu nem massa. Eu prefiro. Eu me acostumei no com ele no colinho, colinho. Mas é engraçado, porque quando a gente fala em regras de etiqueta, geralmente a gente remete logo às regras à mesa, né? Mas não é só isso. Não, tem a de comprimento, por exemplo, né? Que As internacionais são bem o que é que eu fiz na minha tese? Eu achava curioso porque o discurso atual da gente é de que a gente é muito individualista e que eu tenho minha liberdade e quem escolhe minhas roupas sou eu, minha opção de vida, minha orientação sexual. Enfim, a gente tem esse discurso, mas a gente segue certas regras que ficaram, que tem um filósofo chamado Pierre Bourdieu que ele chama estrutura estruturada. É aquele que parece não mudar. E os manuais contemporâneos me incomodavam. Eu disse, peraí, eu vou na lista da Veja, por exemplo, quando lançou o Chique, primeiro lugar em todos os rankings. Eu disse, então, alguma importância com a internet, com tudo, eu disse, alguma importância esses manuais devem ter. A gente vive dizendo que não precisa de regra, mas por que vende tanto? Por que tanta preocupação? Daí eu fui prestar atenção e tem coisa que é regra mesmo. Uma delas, que você vai em Glória Calil, ou você vai em Constância Pascolato, na própria Danusa Leão, que tem um jeito mais liberal, né? Uma linguagem mais liberal, que é muito próxima de Milena, né? Uma linguagem linda. No fundo, é a mais crítica. A mais crítica de todas, Só que ela diz com fluidez, com elegância e com a verdade, né, Milena? E a distância de se falar, por exemplo. A gente se incomoda. Gente, isso não é natural. Isso é uma coisa culturalmente construída. Como é que eu nasço com você com abuso de você falar comigo pegando? Isso é uma coisa que a gente aprendeu a não gostar. Só que é tão de pequenininho que a gente acha que é uma coisa natural, que é uma coisa que flui. Aí esses manuais dizem o quê? Eu que sou branquinha 50 vermelha. centímetros de distância no mínimo. Todos. Há uma unanimidade nisso. Aí como é que é isso? É como um colégio de freira que a gente dava a distância de um braço pra você falar com a pessoa. Exatamente a distância. Eu acho interessante também, eu não lembro em qual deles eu estava lendo, se era no Chique, ou se era em um artigo de revista, a questão de apresentar. E aí, você apresenta o mais velho ao mais novo, ou o mais novo ao mais velho? O mais importante ao menos importante, dá uma... Isso é interessante. Mas só um minutinho, é interessante, mas a gente vai deixar pro próximo bloco. E você aí em casa não perde não, que já já a gente volta. Working too hard.